todos, eu sou Henrique Menezes, professor de flauta da Escola de Choro de São Paulo, e essa é a terceira de 4 aulas para o curso de flauta avançado, que a gente está tratando do choro cochichando do Pixinguinha. Todas as aulas estão disponíveis aqui na descrição do vídeo, vão estar abertas aí para todo mundo que quiser assistir quantas vezes quiser, em qualquer lugar do mundo, sempre de graça. Tá bom? Então, a gente está sempre dividindo essas aulas em 3 partes, para você organizar ajudar vocês a organizar um pouquinho mais os estudos, né? A gente aqui na Escola de Choro de São Paulo propõe isso, que essas 3 partes sejam pensadas de forma separada, então aquecimento, técnica e repertório, mas que de alguma forma também elas estão separadas para se juntar melhor, né? Então, eu vou propor aqui como um primeiro exercício de aquecimento que a gente, claro, nunca esqueça da postura e propor um exercício que já inclui um pouco da harmonia, então a gente fazer esse exercício pensando harmonicamente. Eu proponho da gente fazer através das tríades, tanto a tríade maior quanto a tríade menor, de um jeito que a gente inclua também a dinâmica. Então, tocar uma pequena frase fundamental, quinta, oitava dessa quinta e terça maior, num crescendo e num diminuendo. É como se fosse um chamado, é assim. Tudo bem? Então, fundamental, quinta, oitava da quinta e terça maior. Do começo para o final, um crescendo e no final um diminuendo. Tentando chegar num fortíssimo no meio dessa frase. E depois fazer a mesma frase com terça menor. Então, tônica, quinta, oitava da quinta e terça menor. E fazer tudo isso fazer também um crescendo e um diminuendo, mas o ápice da dinâmica num piano. Então aí a gente faz o acorde maior como se a gente estivesse chamando alguém lá longe e o acorde menor como se a gente estivesse falando bem baixinho para acordar uma criança que está dormindo. Desse jeito a gente vai aprender a controlar melhor a nossa dinâmica, né? Então toda a musculatura facial que dá a técnica para a gente. Pensando, é um detalhe importantíssimo desse exercício, tentando manter a afinação. Então, seja se a gente estiver tocando fortíssimo ou pianíssimo, tentar manter a afinação. Então, se você tiver um afinadorzinho, coloque ele aí em cima na sua mesa de estudo, sei lá, e tenta manter a afinação em cima. Então, vou fazer uma vez os dois na sequência, partindo de Dó. Mas vocês depois façam também no ciclo das quintas, ou uma nota depois da outra, depois do Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, enfim. Eu vou partir de Dó e fazer as duas, como um exemplo, tá bom? Então, o barato do exercício é experimentar com a dinâmica, pensando na harmonia também. E fazer em todas as notas da primeira oitava, fazer em todas as fundamentais, né? É um pouco uma derivação do exercício de harmônicos. Então, passando para a segunda parte,
de técnica, eu queria propor que a gente fizesse as escalas maiores, voltar para os jônios, agora tocando eles em duas terças, ou seja, fazendo as tríades. Tudo bem? Então, vou partir do Dó jônio. Lembrando sempre que é essencial a gente pensar harmonicamente também nesse exercício. Tentar pensar no nome das notas. Então, Dó, Mi, Sol, Ré, Fá, Lá, Mi, Sol, Si, Fá, Lá, Dó. E também pensar na relação dessas notas com a fundamental. Então, tônica, terça, quinta, segunda, quarta justa, sexta maior, terça maior, quinta justa, sétima maior e assim por diante, tudo bem? Então vou fazer em Dó. Cheguei na fundamental de novo, vou fazer o inverso. Tudo bem? Então fiz um Dó maior jônico, pensando nas tríades. Então estou tentando pensar o campo harmônico, o nome das notas e quais são os diferentes graus do campo harmônico, né? Então a gente fica com Dó maior, Ré menor, Mi menor, Fá maior e assim por diante. Então tentar pensar nessas funções à medida que a gente vai tocando o exercício. E é claro, fazer também diferentes articulações, né? Então agora eu fiz ele inteiro liso, mas tentar criar novas articulações à medida que a gente vai fazendo os outros tons. No Fá, por exemplo, eu fiz uma articulação que eu fiz na segunda dessas aulas, e a gente ia inventando novas articulações que tenham a ver com choro. Eu estou fazendo uma articulação bastante usada pelo Altamiro Carrilho, então ouvir os mestres e tentar tirar de ouvido essas articulações e ir aplicando nesses exercícios. Então, novamente, muito importante a gente pensar no nome das notas e na relação delas com a fundamental. Tudo bem? Então, passando para a terceira parte da aula, para a parte de repertório, vamos tocar a parte C do Cochichando do Pixinguinha. Então, eu vou colocar aqui o meu metrônomo novamente a 60 BPM, lembrando novamente que a partitura que a gente disponibiliza para vocês é só uma guia. Se não quiser usar, não precisa. Aliás, a gente recomenda principalmente tirar de ouvido as melodias, porque é assim que é a tradição do choro. A gente vai indo de ouvido e tirando de ouvido, aprendendo de ouvido, ensinando de ouvido e tentando, ouvindo, aprender a música. Então, tocar ela de cor sempre, não depender da partitura para tocar, não decorar mecanicamente as notas, mas entender qual a função delas em relação à harmonia, porque assim a gente consegue decorar muito mais, com muito mais facilidade, e improvisar e criar variações com muito mais facilidade. Tudo bem? Então, vou tocar aqui a melodia da parte C do Cochichando a 60 BPM entre a primeira e a segunda oitava. 1, 2, 1 e...
a parte C a 60 BPM e eu proponho sempre da gente fazer aqui no avançado as 2 oitavas. Então tocar a parte C agora entre a segunda e a terceira oitava. 1, 2, 1 e... Então, a parte C do cochichando em 2 oitavas. E aí a gente aumentando o nosso metrônomo, eu vou colocar aqui em 70 BPM. Mas a ideia é a gente ir subindo 75, 72, 73, 80, 85, 90, para a gente poder tocar livremente em todos os andamentos. Tudo bem? Então, na primeira e segunda oitava. 1, 2, 1 e... E entre a segunda e a terceira oitava. 1, 2, 1 e... Tudo bem? Então, uma outra coisa que a gente sempre propõe aqui na Escola de Choro de São Paulo é que os solistas entendam a harmonia, saibam a harmonia dos choros. Só assim a gente vai conseguir improvisar e criar variações interessantes. Então, eu vou voltar aqui o meu metrônomo para os 60 BPM e fazer os arpejos dos acordes, tá bom? Vou fazer nessa rítmica. Então, tocando arpejo por arpejo, as tríades dos acordes. Então, a parte C, harmonia. 1, 2, 1 e 2. Tudo bem? Toquei o que a gente chama de garfinho, né? Semicolcheia, colcheia, semicolcheia. Toquei as tríades, onde tinha acorde com sétima, alguns eu fiz a sétima, só para dar o gosto da dominante. Mas, basicamente, o exercício é a gente tentar juntar a melodia que a gente está fazendo, ou quando está tocando a melodia, pensar na harmonia, pensar nos graus da harmonia, pensar na função dos acordes que a gente está, onde a gente está na harmonia, enquanto a gente toca a melodia, certo? Tentar também, quando for criar uma variação, tentar pensar qual é o acorde. Então, eu estou variando sobre qual nota. E também tentar pensar, quando estiver tocando a melodia, qual a relação daquela nota da melodia ao acorde que está sendo tocado.
Então, tentar lembrar se é uma terça, se é uma segunda, se é uma quarta, se é uma tensão que resolve numa nota consonante. Tudo isso a gente tem que pensar em relação à harmonia. Então, por isso a gente propõe esses exercícios de tríades e de arpejos das harmonias, para a gente tentar ir juntando tudo isso na cabeça. Claro que a gente faz separadinho, mas uma hora tudo isso começa a se juntar. Meio sem querer, a gente vai juntando tudo na cabeça. Tá bom? Então, espero que vocês tenham aproveitado aqui essa terceira aula do Cochichando, e tem mais uma. Na próxima a gente vê como fica a música inteira. Junta tudo, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.